Hoje eu vou falar um tema bem legal. Eu gosto sempre de fugir um pouco dos tópicos quando eu vou palestrar, porque muitas vezes a gente fica aqueles tópicos maçantes, né? Se a gente parar para pensar, a gente só tá vendo IA, 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 IA. Acho que de 10 palestras que eu assisto, 9 é IA. E uma é alguém que pegou alguma coisinha ali e vai falar lá. Não que esteja errado, longe de mim, tá? IA é o top. Amo IA. Uso para caramba mesmo. Mas a gente também tem que trazer uns negocinhos diferentes, né? Chega de falar de IA, vamos falar de COBOL, vamos falar de Clipper, sabe? Java, vamos falar de Java. Os caras vão ficar bravos aqui, né? Os caras meio delfeira aqui, dá morte aqui. Então, o que eu vou falar hoje? O que a gente vai falar? Vamos falar sobre dashboards. Cara, eu amo dashboards. Eu adoro ver aqueles gráficos. Quem gosta de ver gráfico? Gráfico bonito. Não aqueles gráficos feios lá, tá? Aquele negócio assim. Melhor ainda quando as vendas tá lá em cima, né? Eu sou a favor. Obrigado. Então, mas eu desenvolvo em Delphi. A gente sabe que no Delphi não tem umas ferramentas muito legais para fazer gráfico, né? No Java também, no Java Desktop, tá? Web é diferente. Web a gente Fast Report. Nada contra o Fast Report. Fast Report é top. Mas não é aquele negócio legal, né? Muita gente queria fazer uns dashboards mais bonitos. Talvez um dashboard para a gente poder mandar para o nosso cliente visualizar lá em outro lugar onde ele esteja. Dá para a gente fazer no Delphi, no Java, no C Sharp. Claro que dá para a gente fazer. Mas, dá para fazer melhor, não dá? Dá para fazer melhor. Então, vamos lá. Quem que é o cara que está aqui? Sou André Luiz de Oliveira, sou engenheiro de software. Atualmente eu trabalho em uma empresa chamada Ocuco. É uma empresa da Irlanda, não é brasileira. O nosso foco lá... Oi? O nosso foco lá é oftalmologia, um ramo totalmente diferente. Apanhei muito para aprender, acho que eu sei 10% hoje. E olha lá, ainda estou sendo otimista, hein? Estou sendo otimista. A gente usa Delphi lá, estamos migrando para o C Sharp agora, com React, mas vai anos para terminar. Eu trabalho há muitos anos com RP, muito. 15 anos. Claro que deve ter uns caras aqui que devem trabalhar o triplo do que eu, né? Então acho que ainda sou meio novinho nessa área. E quais são as minhas experiências? Tenho mais ou menos 15 anos na área de software, trabalho em projetos nacionais e internacionais, áreas de RP, dados, inteligência artificial e tal. Eu palestro bastante na Embarcadero Conference. Se alguém tiver aqui me reconhecer, provavelmente de lá. Eu estava lá mês passado, eu acho. Mês passado. E eu falei sobre... Não me lembro o que eu falei. É muita coisa. Mas não foi nada relacionado a Delphi. Lembrei. Eu falei sobre IA. Desculpa, gente. Falei sobre IA. Não, mas eu falei como se proteger da IA. É diferente. A minha palestra lá foi como que a gente pode tomar cuidado com o que a gente manda para a IA. Porque hoje, sei que foge um pouquinho do meu tópico, mas a gente ama utilizar a IA. Mas todo mundo está preocupado com o que você manda para a IA? Todo mundo? 100%? Você não vai lá e copia seu códigozinho lá e vem um CPF lá dentro sem querer? Sei. Quem nunca fez isso, que levante a mão. Então eu tenho experiência com Delphi, um pouquinho de .NET, Python, estou mexendo bastante com Python agora na parte de IA novamente, Java, Docker, amo Docker e amo DevOps. Gente, Docker para mim é tudo. E sobre o que eu vou falar? Eu vou falar sobre o Metabase. Alguém conhece o Metabase? Já ouviu falar? Ixi, tô com medo agora, hein? Achei que ninguém tinha visto. Ai, meu Deus, falar besteira aqui, ferrou. Então, o que ele é? Já começa por aqui, ó. Ele é open source, assim como a CBR. Então, o que é legal? Tenho lá minha aplicação Delphi, paguei 30 mil reais na minha licença da Embarcadero, caro pra caramba. Comprei os componentes, tudo, mas eu não tenho nenhuma ferramenta de dashboard legal. Será que eu vou ter que comprar outra? Não, cara. Usa uma solução open source. Estamos aí, ó, CBR. Cara, fantástico. Permite criar dashboards interativos, relatórios e consulta SQL de forma visual. Ideal para time de análise, gestor, desenvolvedor. O que é o top? Ele é compatível com vários bancos. Postgres, MySQL, MySQL, SQL Server, Oracle eu acho que é só na versão paga. MongoDB, BigQuery e outros. Você pode pegar CSV lá dentro, jogar lá, ele vai ler. Então isso que é o bacana. Por quê? Hoje em dia a gente tem muitas fontes de dados, né? Muitas vezes você tem lá seu RP, que está rodando um SQL Server, mas aí você tem lá alguns dados perdidos por aí, você queria usar esses dados para ler, dá para usar também.
Suporta consulta automática, parâmetros dinâmicos, alerta, agendamento de e-mail. Você pode mandar para ele, você pode configurar para ele mandar automático por e-mail. Você pode configurar para ele ficar atualizando automático. Meu, ele é muito top. E o que é o mais legal dele? Ele pode ser instalado na sua infra. Olha que maravilha. Utilizando o nosso amiguinho Docker. Ah, André, mas roda fora do Docker? Roda. Em que linguagem é feito o Metabase? Java. Java, nem tudo é perfeito, sabe? Nem tudo é perfeito, eu sei. Mas fazer o quê, né? É como dizem, é o que tem para hoje. Mas a maioria das ferramentas top de BI é feita em Java. Quem usa aqui o Gira? Quem usa Gira? Gira é Java. Muito bom. Você usa Redmine, certeza. Não? Então, o que é legal? Olha que bacana como dá pra gente montar um dashboard legal, ó. Bem top, né? Bem legal a gente montar um dashboard assim, interativo, cliente passar o mouse aqui em cima, ele subir para cima, eu clicar ali, ele fazer uns negocinho, mostrar isso aqui que é legal. Não vai ficar legal, Luz. Mas isso aqui, ó, vamos supor que o seu ERP grava a localização onde a pessoa comprou, estado, CEP, por aí vai. Você poderia montar um mapa interativo para olhar. E ele faz isso. E por que escolher o Metabase? Existem vários players no mercado. Ele é intuitivo, ele é amigável, facinho de mexer, conecta com vários bancos de dados, o dashboard dinâmico, interativo, agendamento de relatórios. Essa aqui é a tela inicial. Então a gente vai lá, instalou o nosso amiguinho Metabase e ele nos dá uma interface bem legalzinha assim, ó. Então você vai lá, ele vai aparecer o seu nome, a hora que você entrar, ele vai trazer suas tabelinhas, suas consultas que você já montou e por aí vai. O que é legal dele? Ele é uma arquitetura bem simplificada. Então a gente tem nosso banco de dados, lá, seu RP, SQL Server, MySQL, Postgres, DB2. Alguém tem DB2 aqui? Não? Uf. Oracle? Oracle? Nossa. Meus pesos. Eu também mexo com Oracle, mas não gosto, não. Sério. Conecta, você bota o seu Metabase para conectar no banco de dados e ele vai distribuir para o seu dashboard. E o usuário vai visualizar. Basicamente, essa pequena infra aqui. Metabase, conecta. Você pode usar Redis para melhorar a cache. Você pode fazer bastante coisinhas nele que você pode lá. Você pode fazer. E quais são as diferenças das outras ferramentas? Né? Por exemplo, temos o Power BI. Alguém já viu o Power BI da Microsoft? Fantástico. Power BI é um SQL parrudo. É um SQL depois de tomar muito whey. O bichão vira o bicho. Eu já mexi com ele, não fui a fundo. Só estudei, vi como que era e tal. Vi os caras montar uns dashboards, achei top. Gostei pra caramba. Mas ele é pago, né? Acho que ele tem uma parte dele ali que é paga, né? Não é, nem tudo são flores. Temos o Tableau, alguém conhece o Tableau? Que acho que é lá daquela região lá, nunca mexi, não conheço. E tem um outro que é top também, que eu esqueci o nome. Que ele é nossa, ele é fantástico. Eu fiz um curso dele uma vez, só que ele é muito difícil de mexer. Muito difícil de mexer. Eu esqueci o nome agora. Mas assim, fantástico. Para fazer extração de dados. Já ouvi falar, mas não mexi nele. Aí, ó. Mas, cara, o mundo é open source. O mundo é open source, na minha opinião. Mas ele é 100% open source? Não. Ele tem uma versão paga dele. E aí, como toda boa versão paga, tem coisas a mais que não tem na versão free. Ok? Padrão. Então, vamos pegar a CBR. A CBR ele é free, né? Mas ele tem uma parte paga, no qual a gente tem acesso um pouquinho mais rápido das coisas na versão paga. Nada mais justo, não concorda? Pô, tem uma galera top desenvolvendo, abrindo ticket, usando a ferramenta, melhorando. Eu acho que é justo eles ganharem. A gente não pode ser hipócrita, né? Não. Você tem que liberar tudo para mim agora. Não. Faz uma parte paga, faz uma parte para a comunidade. Todo mundo vive bem, todo mundo fica feliz. Beleza. Então vamos lá. Vamos mostrar algum exemplo. Vamos mostrar uns exemplos. Então, eu já tenho o nosso amiguinho Metabase. Opa, esse aqui não. É esse aqui. Então vamos lá. O meu Metabase, ele está rodando lá na minha casa. Tá? Ele não está rodando no local, ele não está rodando no Docker, na minha casa. Tá? Então ele tem lá uma URL, ó, Metabase, ponto nome da minha empresa, e por aí vai, e está rodando lá. Quando a gente loga nele a primeira vez, quando você vai fazer a primeira instalação, como eu já deixei previamente, né, para não fazer tudo na última hora, vai que dá problema, eu já configurei ele. Mas toda vez que você vai iniciar, basicamente padrão. Vai pedir seu nome, um e-mail, vai pedir login,
Vai perguntar se você já deseja conectar um banco de dados, caso você tenha, beleza? Aí, André, ele conecta no meu banco de dados que está no Azure? Conecta. Conecta está na AWS? Conecta. Você só tem que liberar o acesso para chegar até lá. Você confia fazer isso? Mas cuidado. Mas cuidado. Lembra, você vai estar trafegando dados na rede. Dá para ninguém roubar as informações. Então, o ideal é você fazer um HTTPS ali. Então, essa aqui é a nossa telinha que ele aparece do Metabase. Essa tela é a tela onde a gente cria o nosso dashboard. A gente cria as nossas perguntas, as nossas queries e por aí vai. Nós temos um carinha que fica escondidinho aqui, bem aqui, ó, que chama configurações de admin. Tá bem ali no cantinho. Nossa, tá ruim pra caramba. Que a gente pode configurar coisas administrativas da ferramenta, porque aquela primeira tela ali, né, que estava lá, é mais para a gente criar as perguntas, para o usuário visualizar no futuro e por aí vai. Então, o que é legal? Você pode mudar o nome do seu site, você pode mudar a URL, você pode redirecionar para HTTPS, ou seja, forçar que sempre use uma rede segura, que é o recomendável. Você pode colocar ali uma página inicial personalizada, pode trocar e-mail. Você pode fazer muita coisa lá. Tem a parte de autenticação, padrão, né? Você pode configurar a LDAP. Então, vamos supor que você quer colocar lá na sua infra para sua empresa utilizar. E aí você gostaria que conectasse na conta da empresa. Vamos supor do Hotmail, do Outlook. Não tem mais Hotmail, do Outlook. Legal, consegue fazer. Quero fazer para logar na conta do Google. Legal, consegue. E eu também posso liberar a API. Eu não trouxe, tá? Porque não ia dar tempo. Mas a gente consegue utilizar o Metabase como uma API. Então eu posso montar tudo aqui e através de uma API conectar no Metabase e fazer as coisas. E pedir para ele trazer o relatório para mim. Legal, né? Mas não dá tempo de fazer. Aí se a gente olhar aqui do ladinho, aqui não dá para ver. Mas ele está falando que existem planos que são pagos. Aí no plano pago, qual que é a diferença? A gente tem um controle melhor de usuário, um controle melhor de grupo. O que seriam os usuários? Quem vai poder visualizar os seus dashboards, os dashboards que você montou para o cliente. Consigo separar os meus dashboards, como por exemplo, time de vendas, time de marketing, time de compras? Consigo, até esse ponto. Na versão paga, você vai ter uma fragmentação um pouquinho maior. Lembra que eu comentei? Versão free, acho que atende muito. Mas se você quiser algo a mais, faz um teste, paga um mês ali, vê se vai melhorar para vocês e já era. Como eu disse, configuração de e-mail para você poder ficar recebendo. Ele tem uma parte de atualização automática. Lembrando que, como está rodando no Docker, eu tenho que parar o Docker e mandar subir de novo. Porque por aqui ele não vai funcionar. Posso configurar as minhas localizações, o que é extremamente importante. Ah, André, esqueci de configurar aqui. Meus dashboards vão ficar zoados? Não. Você pode ir lá e mudar depois. Por que eu falei disso aqui que é legal? Porque olha aqui embaixo, ó. Você consegue separar os formatos de data e hora. Então, eu posso configurar data e hora nos dashboards diretamente no dashboard, ou eu posso deixar global. Se eu trabalho no Brasil, para que eu vou deixar a data igual dos Estados Unidos? Né? Deixa todo mundo formado do Brasil. Para que eu vou deixar o separador de milha, que tem vários, ó, por padrão, ele vem o americano, né? Que é 100,0000, espaçozinho, 00. Mas, gente, estou no Brasil, vamos usar o do Brasil. Então, já deixa configurado. Por que é legal deixar aqui? Não preciso depois, em cada lugar que for um dashboard de valores, eu ter que ir lá e mudar a opção. Ele já vai selecionar para mim automático. Qual que é a moeda? Extremamente importante. Então, o que é? Ó, Brazilian Real, nosso símbolo bonitinho do real aqui, R cifrão ou BRL. Nem sei por que tem BRL, mas dá para usar. Ou nenhum. Não quero que apareça nenhum símbolo. Por que é legal deixar aqui? Você já deixa pronto. Não precisa ir um por um depois ficar configurando. Ele tem algumas configurações de mapa. Você pode fazer mapas personalizados, tem aparência, ó. Na aparência, ó, só vai dar na versão paga algumas coisas. Não dá para fazer muitas coisas específicas. E tudo e por aí vai. E aqui é a parte da licença que você pode olhar. Na segunda parte tem os bancos de dados que a gente conectou. Tá vendo ali, ó? Tem um SQL Server ali, ó. Aquele SQL Server é meu. É do meu banco de dev. Uf, eu ia falar prod, né? Você fica com medo agora. Toda vez que você instala o Metabase, ele é tão bonzinho que ele te dá um banco de exemplo para você. Ele dá um sample database. Aí lá dentro tem várias coisinhas que dá para vocês brincarem. Para você entender como funciona a ferramenta. Porque
Não é ruim quando você pega uma ferramenta, você já tem que conectar no seu banco, já tem que mexer? E você nem sabe como funciona o negócio, né? Se a gente tivesse como testar antes, bem melhor. Se eu clicar nele, aí ele vai me falar algumas opções. Olha, ele vai falar, meu banco está conectado. Eu posso pedir para ele sincronizar novamente, eu posso pedir para ele verificar se tem valores novos e por aí vai. Ele tem uma leitura dos metadados das tabelas, ó, que aí no caso, olha que legal. Então ele está pegando toda a minha tabela do sample database chamada accounts e está mostrando tudo que ela representa para mim. Isso aqui é bacana, tá? Mas André, o meu cliente ele não deixa eu ficar olhando a tabela dele e tal, porque questão de LGPD pede para ele criar uma view para você. Beleza? Pede para criar uma view. Somente leitura. Pessoas, onde eu cadastro as pessoas, padrão. Permissões, onde eu cadastro as permissões, né? Administradores, todos os usuários, ó. E olha que legal, as permissões são por banco de dados, beleza? Todos os usuários. Ele me deixa acompanhar o desempenho, caso eu queira, e tem mais algumas ferramentas aqui de diagnóstico, trabalhos, registro, tem log, é legal, ó, log pra caramba, se puder olhar. Perguntas com erro na versão paga. Ele tem algumas funcionalidades um pouquinho maior quando você faz uma pergunta errada, quando você faz um comando errado. Você consegue entender onde você errou. Aqui, um pouquinho mais difícil, mas também não é nada do outro mundo não, tá? Então vamos sair da parte de administrador. Então uma coisa legal que, infelizmente, eles tiraram por enquanto, de novo, IA. Eles estão testando, tá em beta ainda, um chamado Metabot. Vai ser uma IA dentro desse cara aqui. Como que ele vai funcionar? Eu andei vendo uns vídeos, até tempo atrás, até umas versões para trás, a gente conseguia habilitar e testar. Agora não dá mais. Eles bloquearam, né? Provavelmente vai vir primeiro na versão paga, depois eles vão liberar na versão free. Mas segundo eu olhei, eu estudei lá, seria basicamente assim, você vai abrir, você vai fazer uma pergunta, que a pergunta nada mais é do que seu gráfico, né? Aquilo que você quer fazer. Uma pergunta é, o que eu quero mostrar para o usuário? O que eu gostaria de mostrar, beleza? Aí quando você vai fazer a pergunta, ele vai habilitar um botãozinho para chamar a IA. Aí você fala, olha, sei lá, mostre para mim as últimas 10 vendas do mês. Ele vai conectar naquele banco que ele está ali e ele vai montar o SQL para você. E vai te jogar o dashboard ali. E eu vi funcionando, o bagulho é louco, hein? Ó, vai ser muito legal. Eu acho que se os caras conseguirem, se eles liberarem para a comunidade, seria fantástico. Mas se não liberar, fazer o quê, né? É uma decisão deles, né? Então, beleza. Então, agora vamos investigar essa tela aqui primeiro. Aqui do ladinho, ó, nós temos esse carinha aqui, ó. Então, ele tem primeiros passos. Adicionar dados. Vamos supor que você quer adicionar um banco novo. Você clica aqui. Ele vai abrir uma pergunta e vai mostrar aqui todos os bancos que ele tem, ó. MySQL, Postgres, SQL Server, Amazon, nunca vi esse Druid, nem sei o que é, Spark... aí, sei lá, eu quero conectar no Postgres. Você vai clicar aqui e ele vai pedir toda a configuração para você. Terminou a conexão, ele vai conectar no seu banco, vai ler suas tabelas e vai fazer aquela parte do metadados. Lembra que eu comentei que se o usuário não autoriza você acessar o banco dele, o que você pede? Cria uma view, cria um usuário com permissão para essa view e adicione ele aqui. Beleza? Você vai visualizar só a view que o cara liberou para você. Isso. Pode falar. Não testei ainda o Firebird, né? Não. Rapaz, falar, você nunca mexi com Firebird? Que vergonha. Desenvolvedor Delphi, nunca mexeu com Firebird. Sempre comecei com SQL Server, acredita? O máximo que eu fiz foi fazer ele rodar no Docker para ver como ele funcionava. Beleza, então vamos supor, terminei, conectei no banco e tudo mais, ele até caiu na partinha do banco aqui. Ele vai carregar todas as tabelas para você poder usar. Beleza? Aí, ele tem, ó, como usar o Metabase. Então, ele vai ter um tutorial muito top para você usar. E ele é tão legal que ele já dá alguns exemplos para a gente pronto. Então, se a gente descer, se a gente clicar lá em Examples, olha, tem alguns exemplos para você iniciar. Não sei onde começa. Deixa eu olhar os exemplos. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, sei lá, então, quantidade de desconto que ele deu por tempo, por período, por quadrimestre. Olha que legal. Ele já montou isso aqui para mim. Ah, André, mas e aí?
Não sei o que eu faço com esse cara aqui. O que ele está fazendo? Não sei o que ele está fazendo. Tem um carinha chamado aqui, ó, editor. Vem aqui, ó, pum. Ele vai abrir o editor. Olha, essa aqui, ó, é a ferramenta que você cria a pergunta. Então, a gente vai criar uma do zero daqui a pouquinho, tá? Mas só para explicar. Aqui do lado esquerdo, arrasta componente. Quem é delfeiro ama. Clicou, tum, dashboard pronto. Quem é mais raizão, curte um SQL, tá aqui do lado. André, posso escrever SQL nativo? Pode. Seu gosto. Quem aqui tem relatório no RP? Todo mundo, né? Seu SQL já está pronto lá dentro, não está? E se eu simplesmente catar aquele meu SQL e jogar aqui, será que funciona? O que vocês acham? Com certeza funciona. Por isso que eu falei que é legal. Se eu já tenho um relatório feito no meu sistema, já funciona. Exibe as minhas vendas. E eu quero levar para algum lugar, Ctrl C, Ctrl V. Acabou. Ah, André, deu um errinho. De lá o que aconteceu pode ser um errinho de coisa padrão. Quem quer dados? A minha tabela. Eu quero pegar os dados da minha tabela order, eu quero filtrar por created at quando ele foi criado, e eu quero que ele resuma pelo desconto, ou seja, vai dar um group. Se a gente olhar o SQL aqui, que não dá para ver legal. Deixa eu ver se eu consigo expandir. Ah, ficou melhor, né? Então, olha que legal. Gente, é um SQL. Mas tem as caixinhas do lado ali, né? Não é legal? Sabe que às vezes o programador é meio preguiçoso, né? A gente não gosta de ficar escrevendo código, né? Se pudesse dropar tudo ali, já tivesse... Por isso que a IA tá ganhando. Porque, né, joga lá, a IA libera o código, Ctrl C, Ctrl V. Funcionou. Passou no teste, bora pro próximo ticket. Acabou. Então, aqui, basicamente, o que ele está fazendo ali nessa consulta? Ele está pegando uma data, ele está dando um truncate na data, ele está somando todos os descontos, né, dando um sum na tabela orders, aonde a data de criação é maior ou igual 3 meses para trás, né, que seria o quarter, meio que um between ali dentro e gravando. Quando fiz o meu comando, eu quero visualizar, beleza, aqui, ó. Montou. Nossa, André, mas ele só faz isso? Olha aqui do ladinho, ó. Tá vendo aqui embaixo? Aqui embaixozinho aqui, ó. Basicamente ali é o gráfico. Aqui do lado seria a tabela. Olha que legal. Então lá no quarter 2, ele vendeu 995 ele deu 995 de desconto. No quarter 3, 860. Você viu? Ele criou uma tabelinha ali, né? Você tem aqueles dados, ele criou 2 tabelinhas para você. Agora quando você coloca aqui, daí ele agrupa e gera um relatório só. Esse aqui é um relatório, se a gente clicar aqui do ladinho aqui, ó, nesse botãozinho aqui, desculpa, é aqui, ó. Ele é um relatório de tendência. Você já pensou que é legal você poder fazer um relatório para o seu cliente falando assim, olha, eu vou mostrar as vendas mês a mês e eu vou mostrar o mês atual e vou falar o quanto você está acima ou abaixo do mês fazendo. Legal, né? Pô, fantástico. Fantástico. Basicamente não fiz nada ali, né? Basicamente não fiz nada. Quantos minutos eu tenho? Tem tempo ainda. Tem que ficar olhando o tempo. Então vamos lá. Então como que a gente faz uma pergunta nova? Vamos começar do zero, que era só para mostrar. Eu vou vir aqui em novo e eu vou fazer uma pergunta. O que é a pergunta? O que eu quero mostrar para o meu usuário? O que o meu usuário quer ver? Porque o usuário sempre chega para você e faz uma pergunta. Olha, é possível mostrar as vendas do mês? É uma pergunta, né? Então você clica aqui em pergunta. Por padrão, nas versões novas, ele já carrega aqui, ó, da onde você quer ler. Você gostaria de ler do seu sample ou do SQL Server? Não, eu quero ler do meu sample. Então eu vou carregar aqui, ó. Eu quero carregar as ordens. Você viu que automaticamente ele já começou a montar o SQL para mim, né? Cliquei, então ele deu um select asterisco from ali, né? Orders. Olha que engraçado, automaticamente ele já meteu um left join aqui, ó, em produto e people. Mas por quê? Porque ele já entendeu que dentro da tabela orders existe uma chave estrangeira para people e products. Top, né? Eu não manjo nada de SQL. André, eu nem sei o que é isso aqui. Esconde isso aqui. Não sei nada de SQL. Sou zero à esquerda. Estou aprendendo agora. Esquece o SQL. Então vamos lá. Eu quero carregar as ordens. Eu quero fazer uma métrica. Eu quero a soma
do total. Eu quero que ele me mostre quando ela foi criada. Caramba! Tá pronto minhas ordens aí, ó. Tá pronto o relatório. Não escrevi uma linha de SQL. Uma sequer. Sabe aquele negócio de vibe encode que a galera fala? No code, low code? É basicamente isso aqui. Então, novamente, o que eu fiz para gerar esse relatório? Simplesmente abri, fiz uma pergunta e falei, olha, eu quero ler da tabela orders, ou seja, minha tabela de saídas, minha tabela de vendas, só. Eu preciso resumir. Eu quero mostrar o total que eu vendi por mês. Então, eu vou vir aqui no resumo, vou criar em soma, eu quero que faça uma soma de, ou um sum, do total por mês. Novamente, vamos ver o que o SQL fez? Olha lá, ele deu um group by aqui, ó. Ele deu um sum, somou todo mundo, deu um group by e um order by. E basicamente eu visualizei. Tá feito, meu, tá feito. Quanto tempo nós ia demorar para fazer isso aqui nativo? Se eu clicar aqui do ladinho, ele vai me mostrar o grid, olha que legal. Ele está mostrando mês a mês, ó. Quanto eu vendi mês a mês. Mês a mês bonitinho. Daí, a partir dessa informação, ele vai jogar no gráfico. Ah, André, não gostei desse gráfico, não. Esse gráfico é muito feio. Não gosto de gráfico de linha. Beleza? Vamos usar o de barra. Só clicar no botão. Barra. Ah, André, barra... Pizza. Eu gosto de gráfico de pizza. Legal. Gráfico de pizza. Vamos fazer no gráfico de pizza, que a galera gosta bastante. Tem um botãozinho ali em cima que você configura. Se a gente olhar aqui, ó, ele está fazendo uma soma total e está quebrando pelos meses, ó. Ele está mostrando as cores. Se a gente olhar as cores do lado esquerdo, é a mesma que está aparecendo ali. Beleza? Vamos ver em exibição. Ah, e quero mostrar a legenda? Quero. Mais fácil, né? Quero mostrar o total? Vamos mostrar. Quero mostrar o rótulo? Estou mostrando o rótulo. É legal? Não sei. Mostra o percentual só na legenda, no gráfico? Não vai caber tudo, porque é muito fragmentado, né? Não vai caber todo mundo. Ah, quero que mostre nos dois. Não, só na legenda. Quantas casas decimais eu quero que exiba? Como aqui é? Vamos colocar 5. Vamos ver o que ele vai fazer. Acho que a gente não vai ter nenhum exemplo. A gente não tem nenhum exemplo de valor mais de 2 casas decimais, tá? Mas vamos supor que eu quero que exiba uma. Ah, ele não vai quebrar. Não, ele quebrou no percentual, desculpa. Pronto, voltou para 2. Por padrão, ele vai mostrar 2. Por quê? Porque a gente tinha configurado. Beleza. Feito. Ah, André, terminei. Esse é meu gráfico. Não quero fazer mais nada. Você vem aqui agora, você tem que gravar ele, né? Vou gravar ele. Ele vai perguntar para você dar um nome para esse seu gráfico, né? É importante você dar um gráfico. Ah, sei lá. Soma total a CBR. É muito importante botar uma descrição. Por quê? Você sabe o que você está fazendo. Seu colega do lado sabe? Às vezes não, né? Mas a gente não vai pôr, não. Vou gravar e você escolhe a pastinha e tal. Aí depois que você grava, ele fala, olha, você quer adicionar um painel? Porque até então eu estou criando perguntas, tá? Só criei perguntas, eu não estou exibindo para ninguém. Só eu que estou visualizando, só eu que estou vendo. Ah, eu quero criar um painel novo. Ah, vamos gravar aqui. Qualquer painel. Ah, ó, ele jogou aqui embaixo. Isso aqui já era um painel que estava pronto, ó. Ele jogou aqui nesse painel embaixo. Se eu pegar esse carinha aqui, ó, posso aumentar ele, ó. Posso aumentar ele para cá. Posso trazer ele para cá. O que é um painel? O painel é o dashboard que você vai mandar para o seu cliente. Então, ele está aqui embaixo, ó. Se eu salvar, está funcionando. Aí, legal. Se eu passar o mouse, olha que legal. Ele mostra. Bonitinho, né? Bem legal. Quanto tempo tem indo? Tem tempo ainda. Bacana? Vamos voltar lá. Vamos criar uma pergunta nova. Mas, André, vamos supor que eu tenha, sei lá. Vamos criar uma outra pergunta. Seria mais ou menos assim. Soma para mim o quanto eu vendi e o quanto eu apliquei de desconto por mês. Uma coisa bem interessante, que não dá para visualizar muito pela tela, mas quando eu coloco
um filtro aqui, ó, por data, um agrupamento. Se eu clicar aqui, ó, aqui no ladinho, ó, tá vendo aqui? Ele aparece uma opção, eu quero agrupar quando? Por mês, por minuto, por hora, dia, semana, mês, trimestre, ano. Vamos agrupar por trimestre. Beleza, vamos visualizar. Olha que legal. No outro relatório, eu mostrei eu mostrei o total da ordem, só o total. Ele me sugeriu o gráfico lá de linha, lá, bonitinho. Ele automaticamente me sugeriu esse cara aqui agora. Ele falou, ó, usa esse cara. Ele sugeriu, não fui eu que selecionei. Vocês viram em algum momento eu escolhi o gráfico? Não, né? Eu só coloquei as caixinhas, dei um OK e carregou. Por que ele mostrou dois? Porque agora eu tenho duas informações na tela que eu estou mostrando para o meu usuário. Eu estou mostrando para ele o quanto ele vendeu e o quanto ele deu desconto para esses caras. Entendeu? Aqui é mais assim, vocês saberem o que vocês querem mostrar para o cliente do que a ferramenta em si. Então não tem como eu ir muito a fundo e fazer umas perguntas muito complexas, porque é de cada um. De repente, o que é interessante para mim mostrar para o meu cliente não é interessante para você. E vice-versa. Beleza? Uma coisa interessante num gráfico desse tipo aqui, que é o seguinte, que eu não mostrei. No gráfico de linha, que é muito padrão, na exibição, ele tem eu posso criar uma meta para esse cara aqui, ó. Vamos supor que a minha meta seja de, sei lá, 400. É que eu não sei se vai conseguir ver, mas bem aqui, entre o 90 mil, ele criou uma linha que está morrendo aqui. Tem algum lugar aqui. Está morrendo mais ou menos aqui, ó. Que seria uma linha que ele tracejou para mim, uma meta. Ele não tá... Ah, é 40 mil, desculpa. Ah lá, agora ficou melhor, ó. Então eu estou falando o seguinte, olha lá, eu quero fazer um relatório de metas para exibir. Você vai pegar todas as suas vendas. E você vai falar, olha, você vai chegar para o seu time de vendas e falar o seguinte, se vocês atingirem a meta de 40 mil, vocês vão ganhar 10% de comissão, um exemplo. Então, você cria um negocinho de meta aqui e deixa exibindo lá na tela, lá. Sabe? Porque você pode ir atualizando esse gráfico de tempos em tempos. Beleza? Uma linha de tendência, ó. O que é a linha de tendência? É a venda, ó. Vai começar do zero, ela vai subir, subir, subir até o topo. Aí é que está muito apagadinho, mas você consegue acompanhar a sua tendência da venda. Porque a sua tendência vai começar do zero, ou do 30 mil, por exemplo, e vai até o último valor que você vendeu. Né? Sei lá, 50 mil reais. Começou de 0 até 50 mil. Então, ele entende que a sua tendência era de 0 até 50 mil. Até o final do tempo que você colocou. E nesse meio tempo você vai acompanhar, nossa, esse mês eu passei a minha tendência. Ah, aquele outro mês eu caí. Ao outro mês eu passei. Entenderam? Então, você vai conseguindo exibir essa informação para o cliente. Terminei, fiz o que eu tinha que fazer, salvo. Ele vai perguntar, vai falar, olha, qual que é o nome, qual que é a descrição e aonde você quer salvar isso. Essa informação aqui, ó, ela é importante porque quando você tiver mais de um usuário no sistema utilizando, você vai querer dar permissão. É permissão, correto? Você não vai querer que o time de vendas veja, sei lá, os dados de churn, por exemplo, não sei. Ou a quantidade de reclamação que está entrando. Então, você vai criar um outro lugarzinho para gravar e depois você vai dar permissões. Na documentação está muito bem explicado o que ele faz, tá? 15 minutos, vai dar tempo. Para não delongar muito e a gente fazer muita coisa, eu vou mostrar o dashboard que eu já deixei pronto para a gente, tá? Senão nós não vamos terminar. Vamos achar aqui, André, nossa, onde está meu dashboard? Aonde você gravou. E aonde eu gravei na minha coleção pessoal, no dia do ACBR. E aqui eu tenho o meu dashboard da palestra. Então, eu montei, para trazer aqui, esse dashboard aqui. O que ele tem aqui de legal? Tá? O primeiro carinha aqui, ó, a gente entra dentro dele. Esse cara aqui, vamos supor que você gosta de fazer a avaliação da sua empresa ou de produto. Sabe quando você entra num site, você coloca aquelas estrelinhas? Falar, tipo do Uber, avaliar o motorista? Você pode vir aqui e fazer isso. Segundo do lado, é uma avaliação mensal. É a mesma coisa. Então, esses dois aqui, eles são bem parecidos. Só que aqui eu estou falando qual que é a minha avaliação geral, tá? Tá em 4. A do lado eu estou verificando mensalmente. Lembra aquele o primeiro exemplo que eu entrei,
que ele falava assim, olha, você deu X de... nesse quadrimestre foi X, mas no outro foi Y. É a mesma ideia daquele dashboard, que seria esse cara aqui, ó. Aí eu fiz um dashboard de faturamento por mês. Então ele vai carregar todo o meu faturamento mês a mês. E olha que legal, nesse mês de abril de 2026 eu vendi 30 mil, né? Mas no mês anterior eu vendi 45 mil. E eu tô mostrando, tô esfregando a cara da venda. Ó, venda, você tá ruim aqui, hein, bicho? Melhora isso aqui pra mim, caramba. Tá ruim, ó. Mostrando a cara do peão. E o meu faturamento geral, que é pra vida toda, desde quando eu comecei. Aí eu tenho aqui, ó, um daqueles primeiros dashboards que a gente montou, que é das ordens. Então aqui eu tenho todas as ordens, ó, soma o total, bonitinho, desce até aqui. Bem simples. No segundo, eu fiz um gráfico para mostrar o desconto e o quanto eu paguei de imposto. Olha que legal. Sabe que legal fazer um gráfico de imposto? Alguém que já fez? Para falar para o cliente quanto ele paga de imposto? Na nota? Porque a gente tem essa informação, né? Eu acho que a gente tem, né? Todo mundo grava o que paga de imposto no banco, né? Meu Deus do céu. Vocês gravam, né? Então tá bom. Se tá certo, é outros 500. Então só perguntei se grava. Não estou aqui para julgar. Calculou errado? Dá nada não. Depois nem se vê com a receita. Mas não seria legal se eu tivesse um gráfico das minhas vendas e o que eu paguei de imposto, ao invés daqui, aqui, ó, esse é o imposto e aqui fosse minhas vendas, eu ia falar, caramba, eu estou vendendo 1 milhão e estou pagando 200 mil de imposto. Será que não dá para melhorar, não? Muita gente não olha quanto está pagando de imposto, só quando o contador manda, né? Vocês pararem para pensar. Eu nunca vi, pelo menos, um cliente chegar para mim e falar, olha, André, pô, estou pagando 100 mil de imposto todo mês, está difícil, o que eu faço? Não, é o contador que chega para nós e diz, ó, o cara está pagando muito imposto, tem alguma coisa errada aí? Não sei, você que tem que falar, contador. Você que está fazendo os dados, caramba. Lembra que eu comentei que a gente pode criar um gráfico de cidades? Como esses dados de demonstração eles são dos Estados Unidos, então eu tenho um gráfico mostrando as vendas por estado. Olha que legal. Então, se eu passar aqui no estado do Texas, eu vendi 194. E aqui no meu, o meu faturamento geral por estados. Lembra que eu comentei o último gráfico que eu fiz, que era o das metas de venda? Olha aqui que legal. Então, eu estou falando, ó, que eu vendi 69 mil, mas a minha meta é 80. Ou vendas, acorda e liga lá pro Tião lá e fala, ó, vamos resolver isso aí. Uma coisa que eu não mostrei, porque não ia dar tempo, é filtros. André, mas aqui está mostrando tudo. Tudo. E se eu quiser filtrar por data? Eu vou mostrar a data? Cara, não. Hã? Eu venho aqui, ó, vou editar. Tá vendo esses dois carinhas aqui, ó? Eles são os dois filtros meus do gráfico. Olha que legal. Quando eu clico em um deles, ó, automaticamente o Metabase fala assim, tá, André, você colocou um filtro de data. Desse filtro de data que é geral para todo mundo, quais dashboards você gostaria de utilizar? Lembra? Eu tenho vários, ó. Tem um aqui. Perguntas, perdão. Quais perguntas você quer utilizar para filtrar? No meu caso, fazia mais sentido eu filtrar vendas mensais, porque caso eu queira ver a venda do outro mês, os impostos que eu estou pagando, os clientes, a meta, não sei se faz sentido. Mas qual que é o tipo do filtro? Ó, faixa de datas. Tá bem atrás aqui, ó. Quais os tipos de data que eu posso pôr para filtrar? Só mês e ano, trimestre e ano, data única. O que é faixa de dados? Datas betweens. Data inicial, data final. Mês e ano, só o mês e o ano. Data relativa ou todas as opções. Mas assim, não, vamos deixar isso aqui. O segundo é um campinho de texto. Lembra quando a gente está montando nossa SQL, dá um where, alguma coisa? Então eu quero que ele faça o seguinte, ó. Quando você clicar no campinho de texto, tá lá em cima, só essas duas perguntas aqui vão ser úteis. Por quê? Porque eu vou filtrar por produto. Traga os produtos para mim, que eu estou vendendo para mim saber, e que contém, ó. Então, quais são os tipos de filtro? É, não é, contém, não contém, começa com, termina em, lembra os like? Percentual no começo, percentual no fim, percentual nos dois. Beleza? Terminei. Ah, André, olha lá, coloquei os gráficos aqui. Se eu vier aqui, ó, vou salvar, tá? Fiz uma alteração, vou gravar. Quando eu clicar em faixa de dados, olha lá que legal. Ele já me abre automaticamente, ó.
Já está aqui. Pô, sabe o trabalho que dá para fazer isso aqui em React? Fazer uma aplicação web? Já está aqui, gente. Aí eu vou vir aqui e vou colocar 2020 até 2022. Vamos ver se tem alguma coisa. Olha lá, ele filtrou para mim. Você viu que ele atualizou todo mundo automático? Esses de cima aqui não atualizaram. Por quê? Porque eles não estão para filtrar por data. E o de texto? O de texto tá. Olha que legal. Eu posso pesquisar aqui, ó, pelo nome do produto, que vai estar aqui, ou eu posso selecionar qual produto eu quero que ele mostre. Vou adicionar um filtro. Não tem nada. Esse produto não foi vendido. Só aqui que foi vendido. Só por estado eu encontrei ele. Beleza? Aí, André, beleza. Sei lá, não vai dar tempo. Tá, terminei meu dashboard, montei, ficou top. O que eu faço com isso aqui agora? Mando para quem? Pro Papa? Ligo pro cara, ó, vem aqui em casa, eu vou te mostrar. Vem na minha empresa que eu vou te mostrar. Não, você compartilha o dashboard. Tem um botãozinho aqui em cima, aqui, ó, compartilhamento. Bum. Eu posso criar um link público. Vai criar uma URL, vamos criar aqui, ó. Vou copiar esse carinha aqui. Vamos criar uma... Ó, vou pegar aquele link. Vou colar aqui. Olha lá. Agora é o dashboard rodando aqui, ó. Não está dentro da plataforma, tá? Isso aqui é um link que você pode mandar para o cliente olhar. Tá aqui, ó. Aí, André, dá para tirar esse Metabase aqui? Não. Só na versão paga. Lembra que eu falei? Versão paga tem uma cirulinha a mais. Vendo aqui embaixo, aqui, ó, tem um reloginho, ó. Atualizar automaticamente. Tá aqui, ó. Como esse é um dashboard que provavelmente não vai ficar entrando vendas toda hora, não sei se faz sentido você ficar mandando dar um refresh toda hora. Mas vamos supor que fosse aquele de metas. Você quer deixar para o time de vendas, ver o que está entrando de venda ali e tal. Talvez é legal, né? Cada 1 minuto atualizar para dar um gás para os caras. Beleza, criei meu dashboard, tá bonitinho. Ah, André, mas pô, não ficou legal o público assim, né? Não sei se é legal. E se eu quisesse jogar isso aqui dentro do RP do cara? Você trabalha lá, você instalou o Metabase na infra do cara, gerou uma URL, e você quer jogar dentro da aplicação do cara. Dá. Eu vou mostrar. Você vem aqui no painel, ó. Agora você vai compartilhar por incorporar. Esse modo aqui, você vai mandar o dashboard pro cara. Vai ter uma assinatura, vai ter um código. Aí ele vai falar para você. Nas versões mais top, tem as coisinhas a mais, ó, como ó, a incorporação interativa é só na versão paga. Mas a gente quer fazer uma incorporação estática, ou seja, ele vai gerar uma URL para nós e você pode jogar dentro do RP do cara. Ah, André, mas não dava para jogar aquele link? Dava, mas lembra, uma URL pública. Qualquer um acessa. Se o seu cliente descobrir a URL e mandar para alguém, ferrou. Agora, no estático, não. Por quê? Você precisa de um token. E você não vai passar o token para o cliente, né? Você vai colocar no banco de dados do cara. Vai criptografar. O cara não vai acessar o token. Eu já criei o link, tá? O link já está criado. E se a internet ajudar e os deuses também... Conectar. Nossa, um Delfão velho aí, ó. Delfão novo, hein? Ó, e é original, tá? Não é pirata. Aqui dentro tá rodando, vai estar rodando aquele dashboard que eu montei. Beleza? Eu montei lá. Tá lá. O que eu fiz aqui? O que eu preciso fazer para mandar? A única coisa assim que é mais chatinha é a gente tem que criar um token. Tem que pegar o seu token, criptografar e mandar. Por isso que não dá para alguém depois copiar e mandar. Diferente do link público, que é uma URL. Aqui não, aqui a gente tem que mandar o cara lá. Eu vou rodar aqui. Faltava não funcionar. Olha a URL, lembra da URL? Aqui é só a URL do site. Não tem aquela URL falando o número do dashboard. Aqui está o meu token, que é criado lá dentro da sua API. Quando eu carregar, tem que carregar aquele cara lá. Estourou. Estou rodando dentro do Delphi. André, uso C Sharp. Também dá. Uso Java. Tá. COBOL, não sei. COBOL, não sei. Mas olha que legal. Tá tudo aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha lá. Igualzinho que a gente fez. Inclusive, eu consigo vir aqui, ó, e baixar esse cara, ó. Baixar como PDF. Tá lá no cantinho, lá. Aqui, ó. Olha lá, ele baixou. Olha lá.
top, né? Oi? Interativo também, vamos lá. Aqui, ó lá. Olha lá. Aí, André, não tá aparecendo o filtro, André. Pô, você falou que tinha filtro, André. Cadê o filtro? Vamos descobrir onde tá o filtro. Por que que o filtro não está lá? Porque eu tirei. Porque lá no Metabase, aqui na opção de compartilhamento, opa. Cadê a opção? Incorporar. Quando a gente pede para incorporar, ele abre uma janelinha de configuração, tá vendo? Então, para a gente poder fazer funcionar, a gente precisa de todo esse código aqui, ó. Mas lembra, estou usando o Delphi. Delphi não é JavaScript, né? Infelizmente, então ele teve que adaptar. Aí, André, não está aparecendo o filtro. Por quê? Olha eles aqui, ó. Porque eu desabilitei. Vamos supor que você não quer mandar filtro para o seu cliente. Aí você é malandro. Fala, não, ó, com filtro é R$10 mais caro. 2 filtros é R$15. Ó, tô brincando, gente. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor... eu vou habilitar ele agora, ó. É só habilitar? Não, preciso publicar. Vamos voltar lá e ver se funcionou? Vou pedir para carregar de novo. Olha eles aqui, ó. Tá aqui. Igualzinho a gente tinha feito, ó. Olha que legal. Olha lá. Tô andando dentro do Delphi. André, vai rodar Delphi 7? Não. É culpa do Delphi? É. Por causa da versão. Por causa da versão, não por causa da linguagem. Por causa da versão do Delphi 7. Mas, André, por que não vai rodar no Delphi 7? Por causa do navegador. Beleza? Tem que rodar navegador novos. Infelizmente. André, mas por que esse Delphi roda? Porque o navegador é novo. Beleza? Por causa do Chromium. Por causa do JavaScript. Se a gente pegar outro navegador, aqueles um IE da vida, 6.0, não vai rolar. Não vai rolar. Mas aí o que eu faço, André? Posso fazer uma DLL, um Delphi novo, embutir lá dentro e mandar ler. Pensem nisso. Ó, já fiz muito isso, hein? Tem um Delphi muito antigo, linguagem muito antiga, não dá, faço alguma coisa na nova e exporto para o antigo. Faço muito isso no Delphi 4. Não fala para ninguém, tá? Fala para ninguém. Segredo. Aí, André, mas esse token aqui, onde você pegou esse token? O Metabase gera para você, ó. É um token randômico, tá? Podem copiar, não tem problema, depois eu deleto lá em casa. Eu apago tudo e faço de novo. André, posso hospedar o meu Metabase na Amazon? Pode. Posso hospedar ele nesses provedores que a gente compra VPS? Posso. Pode, é Java. Java, se fosse Delphi não daria. Aí ferrou. Mas como é Windows, é Linux, né? Então, em Javão rodando ali. André, não quero usar Docker, não sei usar Docker. Eu quero rodar ele na minha máquina. Baixa o jar, java-jar e acho que é isso, né? Java-jar e aplicação. Pum, como mágica ele sobe. Já tá tudo embutido, tá? Isso que é o legal do Java. Deve ter sido feito em Spring isso aqui, no mínimo. Tem outras coisinhas em aparência que você pode mudar. Você pode, por exemplo, tirar o plano de fundo. Você pode falar que o tema seja do tipo escuro, caso vocês gostem. Tem várias formas que você pode aplicar. Lembrando, a versão free, um pouquinho mais limitada, não muito limitada. Tem umas ferramentas open source aí que não dá para usar. Praticamente na versão free não dá para usar. Sabe? É quase impossível usar. Mas aqui na versão free que tem, nossa, dá para usar muita coisa. Fazer muita coisa. Entendeu? Aí, André, mas o que seria melhor? Eu hospedar esse cara na nuvem e conectar no banco do cara, na empresa dele, ou instalar na infra da empresa dele? Eu instalaria na infra do cara. Daí fica tudo ali dentro. Tudo ali dentro. Tem perigo de ninguém roubar. Eu acho que no site do Metabase tem. Dentro do site do Metabase tem um lugar lá que é fórum ou comunidade. Você pode abrir perguntas e tal. Se eu tive o quê, perdão? Não precisei. Porque, assim, ó, a pergunta dele é muito legal. Ele perguntou, mas e a comunidade e tal, para tirar dúvida? Praticamente eu não precisei. Por quê? Tem muito conteúdo no YouTube. Muito conteúdo no YouTube. Tem bastante documentação. E vocês viram que é fácil.
Uma coisa que eu não mostrei, por exemplo, ó. Sabe o que fazer inner join? Às vezes não é legal, né? Dá muito trabalho, né? Então vamos pegar aqui na orders. E eu preciso carregar os pacientes daquela ordem, né? Os clientes da ordem. Se você clicar aqui, ó, você tem a opção de unir dados. Eu vou unir com o people. Olha lá. Ele já sugeriu para mim o join. Entendeu? Ele já sugeriu. Claro, ele sugeriu porque ele entende que ele viu que tem uma FK lá e tal, e fez esse union para mim. Se o seu banco tá muito zoado, não tem FK e você não faz nada disso, aí ferrou. Mas dá pra fazer muita coisa. Fechou? Você consegue? Alô, 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 dá um toque pro cara lá do som. Lá... Não, alô, alô. Eu tô ouvindo aqui. Alô. Oi, eu queria saber se tem como exportar o dashboard para uma outra instância do Metabase. Cara, eu nunca testei. Vamos ver se tem uma opção. Eu acho. Você fala assim, você tem uma instância rodando e você queria mover para outra? Eu montei todo o dashboard e aí eu quero reaproveitar aquele dashboard em uma outra instância para um outro cliente. Boa pergunta, boa pergunta. Aí eu não vou saber te responder, hein? Caramba, aí você pegou pesado agora. Vamos ver, vamos olhar. Eu acho que não. Talvez em versões pagas, talvez tenha. Vamos ver se tem alguma opção. Vamos voltar lá naquele dashboard. Ele tem a opção só de duplicar, mover e mover para a lixeira. Eu acho que ele não tem. O que você pode fazer é criar modelos, como nesse caso aqui, que é um modelo. Vamos ver se ele deixa exportar. Não. Assim, vamos pensar. Tudo que você faz, tudo que você vai criar dos dashboards, ele vai gravar localmente para saber o que ele está fazendo. Então, basicamente, ele roda um banco de dados por trás dele, que, se eu não me engano, é um Postgres. Eu acho que a gente teria que fazer meio que uma gambiarra ali e tentar exportar o banco todo. Criar eles gostam de fazer aquele gold build, sabe? Montar uma build com todos os seus dashboards feitos e depois você replicar aquela informação. Só tomar cuidado para não ir dados sensíveis de um cliente para o outro. Ou você pode transformar tudo em SQL e deixar salvo e exportar o SQL para lá. Mas isso é uma pergunta interessante, hein? Isso é uma pergunta interessante. Algo mais? Acho que não tem, só compartilhamento. Quem tem perguntas? Fechou? Aqui. Olá, o que você usou no Delphi para poder abrir o Metabase dentro do Delphi? Eu usei o componente nativo do browser. Quer ver? Vamos lá ver. Tô aprendendo a usar o Mac ainda, gente. Não me desculpe, hein? Mas, ó, eu utilizei, deixa eu ver aqui em cima, o teu web browser. Lembrando que se não tiver aquela DLL do Chromium e tal, ele não funciona, tá? Ele não consegue usar o Edge e não consegue usar as últimas versões do Chrome. Já vem instalado no Delphi, então provavelmente vai funcionar. Mas basicamente eu dropei o componente lá, joguei o URL, subiu, funcionou. Por isso que em versões antigas do Delphi não vai rolar. Beleza? Eu ia perguntar justamente isso, se você sabe dizer a partir de qual versão do Delphi que funciona, porque eu vi que a sua aí é a 11, no caso a minha é 10.2.2. Cara... E já tem o Chromium, mas então provavelmente vai funcionar. Provavelmente vai funcionar. Tem que pegar e jogar lá e pedir para usar o Chromium. Mas, cara, você sabe o que eu fiz na empresa que eu trampo? Não conto minha embarcadeira, hein? Fui lá no Delphi 11, copiei o código que faz o browse e transformei no meu browser. Acabou. Tirei as paradinhas do var inline lá, né? As variable inline. Fiz meu... Não conto meu embarcadeiro. Use a força, leia os fontes. Leia os fontes. Foi basicamente isso que eu fiz. Ctrl-C, Ctrl-V. Tirei as variáveis que zoava lá aqui, por causa que não tem no Delphi antigo. Cara, ficou lindo. E eu acho que eu uso o Delphi 10 também. Desculpa, pode ir.
Deixa eu te perguntar. Só vai funcionar, Acho que tá mudo. só vai funcionar se eu subir o banco todo, né? Por exemplo, eu tenho uma infra e lá eu tenho um banco, mas não tem todos os dados. Os bancos ainda rodam. O que você pode fazer é criar uma view, igual eu comentei, para exportar só o que você precisa. Para você não subir só a infra inteiro. Porque assim, Mas eu vou ter que estar acessando esse banco da infra, acessando localmente o cliente, vai ficar. O certo é subir esses dados, né? daí você poderia fazer uma API. Poderia fazer uma API, ter um banco na nuvem para ficar pegando esses dados do banco. Aí seria legal uma view. Só vai dar legal se subir. Porque assim, ele vai conectar na infra do cara local. Vamos supor que você subiu lá na Amazon e quer conectar da Amazon na máquina do cliente. Sim. Eu não aconselho muito a fazer isso, por questão de segurança, mas dá Sim. para fazer. Agora, se você fizer uma API para pegar, extrair esses dados, salvar num banco na nuvem e adicionar os dados dos clientes lá, aí beleza, aí é mais seguro. Aí se você usa HTTPS e tal, Sim. é mais garantido. Isso aí é o problema de todo mundo que mexe com BI, tá? Não é só aqui não, é todo mundo. Todo mundo tem que pensar nisso daí quando mexe com BI. Sim. Administração de dados. Mais um aqui, ó. Opa, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber o seguinte, dá para eu adicionar dados, por exemplo, eu tenho pedido em 2 bancos separados. Certo. Eu quero fazer a conexão dos dois e jogar num gráfico só. Tá. De bancos separados. Tá. E jogar tudo num gráfico só. Eu quero juntar os pedidos, por exemplo, Tá. de matriz e 3 filiais, por exemplo. Eu quero jogar tudo dentro de um gráfico só e venham cada uma de um banco. Tá. Só que daí você não pode fazer na forma que eu mostrei ali, né? Ali, como eu conectei num banco só, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que criar como que é o nome aqui? Esqueci o nome agora. Você vai precisar criar, vamos pegar num exemplo aqui. Você vai precisar criar um modelo ou uma massa de dados paradinha ali com a informação de um banco e uma de outro banco e juntar elas. Você entendeu? Você vai criar modelo, esse é o modelo daquele banco, esse é o modelo do outro banco, e eu vou juntar esses dados. Porque uma coisa legal do Metabase que é aquela pergunta que o menino fez acho que foi o menino que queria mover os dados. Você pode criar dados que você sempre vai utilizar em todas as perguntas e deixar tudo num lugar só. Ao invés de você deixar toda vez fazer a mesma pergunta, vamos supor que você sabe que toda vez você tem que carregar o pedido e o cliente em todo relatório seu. Para você não ter que ficar fazendo toda vez, você já deixa um modelo lá, onde ele já carrega a ordem e o pedido. Quando você for fazer a pergunta, você vai utilizar o seu modelo. Por isso que você consegue. Só que eu não testei, tá? Como se fosse uma cache, é isso? Isso, Ah, entendi. Daí ele vai ler de um e vai ler de outro. Ler de outro, gera uma cache e depois eu tento gerar o gráfico em cima dessa cache. Isso. Tem que fazer um teste para ver até onde ele vai. Tá. Onde ele iria certinho. Mas eu tenho quase certeza que dá sim, tá? Beleza. Entendeu? Obrigado. Nada. Alguma outra pergunta, pessoal? Perfeito, então. Fechou? podemos Obrigado, acabar a gente. por aqui.